Gênesis, capítulo de número 13. Nós vamos pegar aqui o trem andando no versículo 12. Eu vou ler o 12 e o 13, depois eu volto, tá bom? Isso. Gênesis 13 e 12. Habitou Abrão, lembra que ele não trocou de nome ainda, né? Habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da Campina e armou as suas tendas até Sodoma. Então ele cresceu muito. 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Tanto que hoje Sodoma, né, irmãos, e Gomorra, até o sodomismo, né, é uma expressão para pecados, principalmente para fora da natureza, vocês entenderam, né? Então ali, Deus, se pregar isso hoje, não, temos que mudar a Bíblia. Não, a palavra até hoje fala sobre isso. Então, até hoje ficou gravado, né, irmãos, que Sodoma e Gomorra não é coisa boa, né? Mas eu volto a falar. Mas você já sabe, e eu também, né? A gente já sabe, irmãos, o que vai acontecer com Sodoma e Gomorra. Então é fácil falar o quê? Ah, ele estava errado. Mas claro, você já sabe o que vai acontecer. É diferente o que, irmãos, não de quem já viu a história acontecer, mas de quem está o que, irmãos, vivendo a história. Não é verdade? Mas eu volto a falar, não foi uma boa decisão dele, porque ele desprezou o tio dele, porque ele escolheu o quê? Pela vista. Não é verdade? Mas a palavra fala, né? No 13, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o... Então está na Bíblia, não tem como aliviar, né? Então, ele escolhemos uma boa? Não. A palavra fala que é pelo fruto que se conhece o quê? A árvore. Não tem árvore boa que dê fruto ruim e não tem árvore, né, boa que dá fruto ruim e árvore ruim que dê fruto bom. Então, nós vimos que aquilo ali já começou como um mal, que foi o quê? Divisão. Não é verdade? E é o que nós vamos, deixa marcado aí, nós vamos lá em Tiago, capítulo 4. Lembra que nós pregamos Tiago, capítulo 4 já, semana passada? Nós pregamos a primeira parte. Vamos lá. Tiago 4. Isso. Se você tem dificuldade, vamos aí, você pode olhar na tela ali que vai estar o irmão digitando ali para você, Tiago 4. Só não converse durante a pregação, tá bom? E aí, lembra que nós lemos, volta a ler de novo, lembra que nós lemos semana passada? Tiago 4:1 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Te leu semana passada isso, né? Que toda a divisão ali foi por causa daquilo do Egito. Já pregou isso, né? Mas é incrível, moço, como tudo que nós lemos, agora a consequência continua acontecendo. Porque olha, moço, que palavra forte. Lembrando, isso aqui em momento algum é para o mundo. Isso aqui é para crente. Tiago está escrevendo para crente. Não está escrevendo para mundano aqui. E ele fala o que no versículo 4, irmãos? É forte, né? Mas está na Bíblia. Adúlteros e adúlteras. Ou algumas traduções falam infiéis, que é a mesma coisa, né? Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo. Você viu, moço? Foi bem certinho. Do 1 até o 13, a gente viu semana passada, teve briga, divisão por causa dos pastores de Ló, dos de Abraão, mas o Ló foi zoiudo, né? E incrível que depois ele sai andando por vista e vai aqui até Sodoma e Gomorra. Você viu que o versículo 4 fala bem certinho, né? Sodoma representou o quê? O mundo. Então ele estendeu a sua tenda até o quê? Até Sodoma. Mais tarde, quando nós vamos ir lá em Gênesis 18, quando os anjos chegam em Sodoma e Gomorra, quem está na porta da cidade, moço? Ló.
Então ele foi crescendo, já adiantando só, ele foi crescendo, que do campo ele foi crescendo e foi crescendo até o que? Morar dentro da... Porque ele não vai morar em Sodoma agora, ele vai morar no redor de Sodoma. Só que ele vai, entre aspas, crescendo e se onde até o ponto que onde é que depois ele está morando? Dentro de Sodoma. E pior, quando ele chega, ele está onde? Na porta. Naquele tempo, nós tínhamos o costume, né, de ficar na porta, digamos, geralmente ficavam os representantes da nação. Então o Ló ali meio que virou um tipo de, né, não digo prefeito, mas ele virou meio que um tipo de alguém responsável por ele, alguém de influência por ali. Ele meio que virou alguém, digamos, grande em Sodoma. Como é que pode? Quem é grande de acordo com o mundo? Não é nada, né? Então a palavra fala sobre Ló. Quer ser amigo do mundo? Não adianta. Você vai se tornar inimigo de Deus. O amigo do mundo aqui, tá, irmãos? É no sentido do quê? Dos prazeres, do pecado. Amém? Então agora eu vou virar a cara para todo mundo? Para todo mundo que é do mundo, eu vou virar a cara? Você não vai ganhar ninguém para Jesus desse jeito, né? Então não é as pessoas em si. Claro, de acordo com o limite, obviamente, né? Eu sou amigo de todo mundo, até a porta do bailão. Da porta para dentro eu não sou mais. Eu sou amigo de todo mundo, até a porta da boca. Depois lá da porta para dentro eu não sou mais. Eu sou amigo de todo mundo, até a primeira garrafa de cerveja. Depois eu não sou mais. Primeiro que nem lá não vou estar. Ai, que horror, pastor. Irmão, isso aqui é para nós vigiar, hein? Então é do prazer, né? E até fala aqui, irmãos, olha que bonito isso aqui no versículo 5. Eu podia pregar mais aqui, mas eu quero 5, ó. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Olha só que forte. Tem até aquele né? Tem ciúmes de mim. É baseado aqui, né? Você viu Deus falar assim, ó, eu sou ciumento, mas não vai entendermos com aquele ciúme da carne, né? Aquele ciúme do antigo, não, nada disso, né? Tipo assim, ó, eu tenho zelo, eu não quero guarda compartilhada, eu quero o teu coração só para mim, eu quero o meu povo só para mim, eu quero a minha igreja só para mim. Se a igreja tentar ser amiga do mundo, a palavra fala o quê? Isso o quê? É como fosse o quê? Adultério. Ai, que horror, pastor. Não é, né? Então eles falam assim, você é meu, eu tenho ciúme, eu quero você só para mim. Eu não aceito guarda compartilhada. Eu não aceito dividir o coração, não. Eu não aceito dividir olhares. Tem Jesus fala lá em Mateus, né? Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a um e aborrece o outro, ou aborrece o outro e ama o outro, né? E aí ele fala, você não pode servir a Deus e as riquezas. Então, quer dizer, não tinha como Ló não servir a Deus dividido. Não tinha como Ló servir a Deus. Nós vamos ver que depois foi grave o que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Não foi, sabe, uma falha, foi grandes pecados. Nós vamos ver que mais para frente o que vai acontecer. Quem já sabe a história já sabe, né? Mas é forte essa palavra. Então ele andou pelos olhos e foi o que, irmãos? Exatamente o que? Atraído para os arredores de Sodoma. E depois ele vai entrar em Sodoma. Que forte, né? Então nós estamos aprendendo como não ser, obviamente, né? Obviamente. Então, volta lá para Gênesis, então. Isso. É forte essa palavra, mas você viu bem certinho? Começa a divisão ali do 1 ao 3, depois se torna amigo do mundo. Olha só, bem certinho, igual o Ló, que é um exemplo ruim para nós aqui no momento, né? Aí vamos lermos aqui o versículo 14. Voltou lá para Gênesis 13. Versículo 14 fala assim, ó. Eu vou ler e depois eu explico, tá? 14. E disse o Senhor a Abrão, grave isso, ó. Depois que Ló se apartou dele. Quando que ele falou? Depois que Ló se apartou dele. O que Deus falou? Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. É legal, né, irmãos, que lá no versículo 10, se você ler, fala assim, ó, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão.
E no 14 fala depois, né? Que nós acabamos de ler. Levanta agora os teus olhos e olha. Você viu? Olha a diferença. O mundo vai atrair pela vista. Deus ele nos mostra o quê? Através da visão. Vista e visão pode parecer, mas não é a mesma coisa. Amém? Né? Porque pode vermos, voltando lá para o início de tudo em Gênesis, não precisa abrir não. Você viu? Todas as árvores que Deus fez eram bonitas. Tudo que Deus fez era lindo, não é verdade? Tudo. Tudo que Deus fez era gostoso, né? Inclusive o brócolis também, o brócolis. E continua sendo. A cebola, o temperinho verde, pimentão. Mas você viu, moço, que lendo lá, quando primeiro caiu a Eva, mas o pecado foi de Adão, né? O quê? E vendo a mulher que a fruta era o quê? Agradável aos olhos. Você viu que a árvore do conhecimento do bem e do mal também não era feia, mas o quê? Era uma aparência que não levava o quê? A um fim desejado, né? E era agradável aos olhos, boa para se comer. Como assim boa para se comer? Se ela nunca comeu, como é que ela compararia? Exemplo, né? Se você comeu frango, depois você vai lá comer uma comida diferente, você não lembra frango. Mas se você nunca tivesse comido frango, você ia comparar o gosto daquela comida com frango como? Se você não sabe, amém? Então como é que eu vou comparar o gosto do que eu nunca provei? Como é que ela sabia que a árvore era boa para se comer? Se ela nunca tinha comido aquela árvore. Não é verdade? Então como assim ela era boa para comer? Como boa para comer se ela nunca tinha comido? Como é que eu vou comparar o gosto de uma coisa que eu nunca comi? Né? Mas o diabo já começou a trabalhar. Imagina só como é que deve ser o gosto. E ali falou o quê, moço? E desejar, agradável, né? Desejar para dar o quê? O entendimento. E ali entrou o quê? O diabo. Você vê que o diabo fez Adão e Eva, né? Mas primeiro quem caiu foi Eva, né? Duvidar da palavra. Deus falou assim mesmo? Na verdade? Então você vê que o diabo ele leva a pessoa para a vista e para a dúvida da palavra, né? Deus ele vai nos levar o quê? Para a visão e para meditar na palavra. São coisas diferentes. Abraão, sim senhor, levanta os olhos agora. Sim senhor. Lembra que eu já falei, irmãos, que a palavra ló significa véu. Então nós poderíamos falar, e disse o Senhor a Abraão depois que o véu se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde tu estás, para a banda do norte, do sul, do oriente. E é legal por quê, irmãos? Porque isso aqui já forma o quê? Uma cruz. Para o norte e para o sul. Né? Pode ver. Para o oriente e para o ocidente. Outra hora eu prego sobre isso. Mas enfim. Aí o versículo 15 fala assim. Porque toda essa terra aqui vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Sabe, aquela guerra que está lá, né? Tem gente que vai achar que Jesus vai voltar só porque tem guerra. Irmão, você nunca leu no Mateus 24? Haverá guerras e rumores de guerra. Mas ainda não é o fim. Vai ler a Bíblia. Então, Israel nunca vai perder o território dele, amém? A ordem era muito maior, né? Deus ele vai sempre ter essa honra com os filhos de Abraão, amém? Então nós temos que orar pela paz em Israel, no Oriente Médio, né? Já adiantando aqui a mensagem, né? Jesus está para voltar. Tu nunca leu Mateus 24? Quem que disse? Só porque tem guerra lá e Jesus vai voltar? Ah, tá. Vai ler mais a Bíblia e fica menos em videozinho da internet. Irmãos. Não, a terra será para sempre, amém? Então já começou aqui, irmãos, Deus falando, eu quero te dar, eu vou te dar. Tu olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente, olha para o oriente. Tudo isso aqui é teu. Ó, é teu e da tua descendência. Mas que descendência? Ele não tinha filho. Ele tinha ali o Ló, que era como fosse filho adotivo, né? Eu tinha largado ele. Depois, mais tarde, deu uma que ele tinha o Eliezer, né? O Damasceno, né? Mas a gente sabe que viria a descendência de Isaac, né? E através de Isaac. E aí, 16, ele fala assim, 16, e farei a tua semente como o pó da terra.
De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será o quê? Contada. Quer dizer, muita gente ia povoar aquela terra e muita gente seria filho de Abraão. Amém? Mais tarde ele vai aumentar para as estrelas, inclusive, né? Mas por enquanto que ele está só no pó da terra, ou seja, Deus ele falou, ó, estou te dando uma visão. Ele estava enxergando o território físico, sim, mas era o que era baseado o quê? Numa promessa, numa visão de Deus. Até não precisa você deixar marcado aí, não precisa você abrir. Vamos colocar para nós ali segunda carta aos Coríntios 5, versículo 7. Não precisa nem você abrir, bota no telão ali. Segundo aos Coríntios 5, versículo 7. Palavra bem conhecida, amém? Eu citei ela quarta-feira. Porque andamos por fé e não por vista. Então, como é que o crente anda? Ele anda por fé e não por vista. Então, você vê que pela vista ninguém progride na vida. É o que estava acontecendo Ló, né? Ele foi para os arredores de Sodoma, cresceu, entre aspas, depois já começou a morar dentro de Sodoma, né? Saiu do campo e foi para a cidade, mas lá não era benção, né? Mas ele estava o quê? Andando pela fé, o Abraão, né? Pode voltar lá, por favor. Inclusive eu pregava aqui na quarta-feira, lembra, né? Lá em Números 13, né? Sobre os gigantes, né? A gente era igual o gafanhoto, e o Caleb lá e o Josué, não, vamos lá, gente, Deus vai nos abençoar, a terra é da gente. Mas eles viram a mesma coisa, só que uns foram pela vista e outros foram o quê? Através da visão. Tem alguma coisa errada, porque eles passaram os mesmos dias, ouviram as mesmas coisas, não é verdade? E aí uns voltaram cheios de fé e outros voltaram aqui cheios de dúvida, não é verdade? É igual a palavra, às vezes a pessoa está no mesmo conto, ouve a mesma mensagem, um é tão abençoado e o outro não vai para frente. Mas por quê? A culpa é da pessoa. Se a culpa não é do pregador, não, né? Então a culpa é da pessoa. Mas por que é, moço? Às vezes é por causa da palavra aqui no coração. Eu percebo, né, moço? Quem é que eu vejo crescendo? É quem anota a mensagem. Quem fica me olhando assim, possivelmente acabou o culto, não lembra de metade do que eu preguei. Se eu perguntar aqui, irmão, se olhar aqui que eu preguei semana passada, pô, menos ainda, né? Então você vê que não tem um interesse aqui, mozinho, em reter o aprendizado, não é verdade? Não tem interesse em anotar a mensagem ou de procurar depois, e então a pessoa não cresce, vai ficar a vida inteira na igreja, se conseguir ficar, né? Mas o que? Não vai progredir. É sempre aquela pessoa que come pela mão dos outros, né? Porque não demonstra interesse de anotar a mensagem, ou de no celular, né? Que hoje tem bloquinho, você pode anotar, né? Ou anotar ali para ver, porque a pessoa não progride. Ela quer um homem muito de Deus, uma pessoa muito poderosa, que põe a mão na cabeça dele e resolve a vida. Se eu chamar 50 vezes, quem tá fraco vem aqui, a pessoa vem 58. Pô, mas toda hora, gente. O que é isso? Não digo que de vez em quando, amém? Mas toda hora. Mas o que você percebe? Que a pessoa não cresce. Isso eu pregava quarta-feira, quem vem, lembra, né? Eu não sou coitado, você não é coitado, amém? Coitado é o capeta, nós somos filhos de Deus. Então nós temos que andar não pela vista, mas através da visão, que a fé, né, vai trazer o que? A visão, amém? Então, Abraão, tá olhando tudo isso? Tô. Tu consegue enxergar? Consigo. Abraão, tudo isso aqui vai ser teu. Olha, e da tua descendência. Ele estava reforçando para Abraão que ele teria o que? Um dia um filho. Amém? Olha só, que bonito, né? Agora, vamos lá. Tá boa a palavra, mas eu tenho que também cuidar aqui com o nosso horário. Sei que você queria ir embora hoje, 8 horas da noite, né? Hoje não, pastor. O Timão tem um jogo muito importantíssimo. Irmão, você quer Santos? Vem aqui, mulher do Santos. Prazer. Sério, meu nome é Santos. Meu sobrenome, né? Quem ouve, entenda. Volta aqui. Mas a pessoa quer ficar boiando, porque o pessoal não sabe, né? Está há 3 anos essa mensagem, né? Vamos voltar aqui. Né? Santos que é aqui. Eu, Moisés dos Santos. Né? Deixa eu te falar só. Agora ele chama ele para uma ação. A menos, a fé sem obra, Tiago fala que é o quê? É morta. Né? Mas sempre foi a fé sem obras mortas. Porque Deus fala agora, 17, ó.
levanta-te, percorre essa terra. Você viu? Ele não falou apenas para Josué, onde tu colocar o pé. Já estava para Abraão a promessa. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura. Porque a ti, lembra que eu falei? A cruz do norte para o sul, do ocidente para o oriente, né? Então, todas as bênçãos ali você tem que percorrer. Amém? Mas isso é pregação por outra hora, mas gera uma promessa. E Deus fala claramente, ó, eu vou te ensinar, tu vai cumprir, não é ok? No comprimento e na largura. É assim que tu vai fazer. Então, Moisés, eu não creio em coincidências. Gera Deus abençoe, não é? Que um dia, através da cruz, o caminho percorrido, nós recebemos o quê? As promessas. Mas outra hora eu vou pregar sobre isso. Né? Eu estou pregando, mas, né? E assim, 18. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebron. Olha aqui o altar. E edificou ali um altar. Lembra que a gente pregou semana retrasada? Que no Egito ele nunca fez o altar. Quando ele saiu do Egito, ele voltou para o altar que já estava o quê? Construído. Agora Abraão, com uma nova visão de Deus, não só vista, o que ele vai e ele edifica ali o que? Um altar. Amém? Não é para você abrir aqui, irmãos, mas você viu onde é que ele foi morar? Hebron. Você viu? Depois, irmãos, que ele tem uma visão, onde ele anda por visão e não por vista, por fé e não por vista, ele vai para Hebron. Não precisa abrir a Bíblia, fica de tema de casa. Inclusive, eu citei quarta-feira isso. Mais uns 500, 600 anos depois, mais ou menos, né? No máximo 500, tem um velho chamado Caleb, que ele vai herdar a terra dele. Qual é a terra de Caleb? Hebron. Você viu? Por que ele recebeu a promessa de entrar na terra da promessa, irmãos? Porque ele andou por fé e não por vista. E ele entra onde? Em Hebron. Aqui, depois de andar por fé e não por vista, por visão e não por vista, ok? Ele vai e faz aonde? Em Hebron. Amém? Mais tarde, anos mais tarde, o rei Davi vai ser rei. Mas antes de reinar sobre todo Israel, ele vai reinar 7 anos e meio. Aonde? Em Hebron. Hebron significa o quê, irmãos? Significa comunhão. Amém? Então você viu que quando a pessoa ela anda pela visão, o caminho que ela percorre vai levá-la ao quê? A comunhão. Ainda não é tudo que ela tem para receber, mas ela já tem uma parte aqui da comunhão. A gente sabe, irmãos, que bênção completa vai ser só no céu. Amém? Só no céu. Lá a gente vai conhecer como a gente conhece. Vai ser maravilhoso. Glória a Deus, né? Mas eu não quero ir para lá agora. Eu quero pregar a palavra há muitos anos ainda. Inclusive, vi no Missionário Soares agora pregando. Ele estava gravando, acho que o programa era de terça, né? Aí ele citou uma passagem, sabe qual? Atos capítulo 13. O que tem Atos 13, pastor? Tá vendo? Ela tá boiando. Você viu que eu preguei semana passada. Atos 13, falando de Barnabé, que foi separado, né? Ele falou assim, ó, o homem de Deus, a mulher de Deus aqui, é uma pessoa separada, tem que ter comunhão. Deus é bom. Então, né, irmãos, essa comunhão nós podemos ter, amém? Claro que a gente não tem toda a revelação ainda, como até no louvor eu falava, né? Claro que a gente não sabe tudo que a gente deveria saber, isso vai ser só para glória. Mas aqui Deus vai nos dar o quê? Uma comunhão, amém? Aqui eu estou no mundo, mas eu não quero ser amigo, viu? Quem andou pela vista foi amigo do mundo. Quem andou pela visão foi e teve comunhão com Deus. A amizade do mundo torna-se inimizade contra Deus. E aquela palavra ali é para crente, né? Mas a amizade com Deus, né, irmãos, ela vai nos trazer o quê? A verdadeira comunhão. Amém? Glória a Deus, né? Então tem outros versículos que eu poderia pregar, mas depois você pode ler lá depois Josué 14, que fala, né? Que
a herança de Caleb foi o quê? Foi Hebron. Então, o homem que andou por fé e não por vista, né? Andou por visão e não por vista, ele foi para a mesma terra que Abraão foi. Eu não creio em coincidência, né? Mas para terminar, vamos lá para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Então Deus nos dá comunhão aqui nessa vida, pastor? Dá. Nós somos unidos ao corpo de Cristo. Somos unidos à videira verdadeira. Nós somos chamados à mesa da comunhão, que a gente chama de Santa Ceia. Nós somos chamados a viver o que em comunhão diária com Deus e uns com os... Não, da outra pregação, só sobre comunhão. Mas eu não quero mostrar aqui, olhe como eu conheço versículos. Não, eu quero te mostrar como é isso. Quem anda pela vista torna-se inimigo de Deus. Quem anda por visão torna-se amigo de Deus. Amém? Que benção, né? Segundo os Coríntios 4, eu vou pegar só o finalzinho aqui, tá, moço? Capítulo 4, versículo 16. Fala assim, ó. Eu poderia dizer, qual é o segredo para não desfalecer? Bom, a Bíblia fala, e não é segredo para ninguém. Segunda carta aos Coríntios 4. Aqui, irmão, se você vai ver o contexto, qual é o contexto, irmãos? É que os mundanos não creem em Deus porque o diabo o quê? Cegou. Né? É porque o diabo o quê? O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Amém? O Paulo fala, né? No capítulo 3 ele fala, mas para nós não tem véu. Nós buscamos a Deus sem véu, sem ló. Então no 3 está o crente sem ló, e no capítulo 4 está o mundo com ló. E o que nós somos nesse mundo com Deus. Né? E aí ele vem no 16 e fala assim, ó. Por isso, não desfalecemos. Por quê? Mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, canse, né? O interior, contudo, se renova de dia em dia. Aí o 17 fala assim, ó. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Abraão andou pela visão e recebeu uma recompensa eterna, que para ele e a sua descendência depois foi a terra. Amém? Ló, além de perder, né, depois da sua esposa, se perdeu. Quer dizer, depois até ele vai se firmar com Deus, mas ali ele não estava nem um pouco bem com Deus. Então, essa é a diferença entre andar pela visão, né, e andar o quê? Pela vista. Então, o mundo vai... Andar pela vista é fácil, não, mas porque é no mundo, né? Sem julgar, mas já julgando, né? Mas também... Às vezes eu vejo pessoas que na obra é uma taipa, que misericórdia, né? Devagar que Deus livre. Aí se corrompe e vai para o mundo. Aí começa a levar todo mundo para o bailão, para os lugares errados. Mas sabe por quê, irmãos? É porque é mais fácil ser mundano do que ser o quê? Crente. É uma natureza contrária, na verdade. Então, dia de nós temos que receber o que é a natureza de Deus. E eu, você, amém? Porque é fácil andar no pecado, na verdade? É fácil, é só andar no próprio estado que a gente foi feito ao mundo, né? Mas andar em santidade não, tem que ser amigo de Deus. Provérbio 25 fala, né? O segredo do Senhor, ou a intimidade do Senhor é para aquele que o teme, e ele vos fará saber o quê? A sua aliança. Jesus fala em João 15, vós sois meus amigos, se fizer aquilo que eu que vos mando. Amém? Não chamo mais você só de servo, né? Então, quer dizer, ele estava falando que ele também quer o que? A amizade nossa com ele, comunhão. Amém? É tudo, pastor? Não. Vai ser só na glória. Amém? Mas há uma comunhão aqui com Deus nesse mundo que Deus quer que nós tenhamos com ele em nome de Jesus. Amém? Então, pega essa palavra, medita. Deus abençoe você em casa e encerra ali em nome de Jesus.